Muito bem, pessoal, voltando aqui, né, na segunda parte, né, desse vídeo, vamos agora trazer para você, né, algumas estratégias, né, algumas ferramentas de como lidar com essa questão da ansiedade. Obviamente que o que a gente vai trazer aqui são apenas algumas dicas, né, para que você possa estar aí melhor lidando, né, com essa situação que é realmente grave, é difícil, a gente entende, e assim, não é uma solução hegemônica, não é uma solução também definitiva, né? O ideal é que se procure um profissional para que se possa estar fazendo um tratamento, um acompanhamento adequado, certo? No entanto, vamos lá, né? Olha só, diante de um processo de ansiedade, é importante a gente ter o controle, né, dos pensamentos, sentimentos, sensação e do comportamento, né? Por quê? Porque todo esse processo de ansiedade, o que é ansiedade? Né? É uma preocupação, como eu já falei, né? Desproporcional, irracional, por algo que eventualmente possa acontecer, ou seja, geralmente é uma preocupação com algo do futuro. Inclusive alguns filósofos, né, alguns pensadores dizem até assim, né, que a maioria das coisas pelas quais você se preocupou durante a vida nunca aconteceu. Né? Então imagine aí, não é? De fato, muitas coisas com que nos preocupamos nunca aconteceu, nunca acontecerá. Não é? Esse controle, né, dos pensamentos, a gente costuma muito dizer o seguinte, que pensamentos produzem emoções e emoções produzem comportamentos e comportamentos reforçam esses pensamentos e fica nesse ciclo. Portanto, emergencialmente, eu estou falando isso de um modo didático, mas lógico que isso é uma discussão interminável, mas apenas para que você possa compreender o mínimo possível de como gerenciar as suas emoções. Começa pelos teus pensamentos, que ferramentas, que substâncias, né, que matéria-prima você está dando para a tua mente produzir pensamentos, né? Será todo excesso de informação que você está tendo aí pelas mídias, né? O que você está lendo, o que você está assistindo, né? As tuas crenças, né? Será que não está na hora aí de você romper com velhos hábitos, com velhas crenças, né? De tudo aquilo que tem corroborado para esse processo de ansiedade? Porque a ansiedade ela é acionada por gatilhos que muitas vezes já está na gente, né? E tem também a questão, como eu já falei, né, anteriormente, hormonal, uma questão fisiológica que precisa ser melhor avaliada por especialistas. Mas de antemão, no que diz respeito aos aspectos emocionais, aos aspectos psicológicos, a gente precisa gerenciar primordialmente os nossos pensamentos, não é isso? O excesso de informação, como eu já falei, infelizmente estamos vivendo um momento em que as pessoas estão sedentas por informação e às vezes vindo até se desinformando ou adoecendo com as próprias informações as quais são vinculadas aí, sejam nas redes sociais ou nas mídias abertas ou às vezes nas rodas de conversa mesmo, né? Enfim, então cuidado com o excesso de informação. Hipervalorização de aspectos irrelevantes. Olha só, já não basta dizer que toda a humanidade está passando por um momento de fragilidade emocional. Aí imagine a pessoa vai, por exemplo, para as redes sociais e ali vê uma postagem que vai de encontro às suas crenças, à sua ideologia, aos seus princípios, enfim, e ali ela fica irritada com aquilo e ali fica debatendo e fica ruminando aquela situação. É óbvio que isso vai funcionar como combustível para essa ansiedade. Eu estou falando de ansiedade, mas a gente poderia estar falando de comorbidades, de outros transtornos vinculados a isso aí, ao estresse patológico, né? Um distresse, que é um pico aí do estresse. A gente poderia estar falando de depressão, de transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, enfim, e diversos outros tipos de transtornos que o indivíduo já possa estar sofrendo com ele e a ansiedade só vem agravar, né? Então, a hipervalorização desses aspectos irrelevantes para esse momento, né? Então, seja seletivo, né? Começa a fazer um corte aí na carne, começa aí a selecionar o que realmente importa para você nesse momento. Se você acendeu aquela luzinha vermelha, né? Você se irritou, se sentiu desconfortável com alguma reportagem, com alguma discussão, com algum posicionamento, seja político, religioso, social, enfim, não é? Tenta se afastar disso nesse momento, não é? Entendendo que a humanidade está vivendo um momento atípico,
É como se de fato estivéssemos numa guerra. Você não sai para o shopping andando aí como se estivesse indo para uma praia, comer uma pizza, se estivéssemos em uma guerra literalmente, né? Mas estamos em uma guerra, né? Não com tanques de guerra, com armas, fuzis, com balas, né? Com bombas, mas estamos aí numa guerra. E isso pede sim atitudes também mais cuidadosas, né? A questão do trabalhar a respiração, é interessante que você trabalhe, você tenha esse controle da sua respiração, que você trabalhe aí algum tipo de atividade física ou mesmo de meditação, alguma coisa que você trabalhe não só a questão psicológica, mas também trabalhe a questão biológica, né? E por que não dizer até espiritual, não é? Nós também somos seres espirituais. Eu não estou falando aqui de religião, mas de espiritualidade, que é algo muito maior, né? A questão da alimentação e sono, isso aí é clichê falar para você, né? Cuidado com a ansiedade para não estar aí comendo de forma desordeira, né? De forma que venha te trazer mais prejuízos do que saúde, né? Evita massas, coisas mais pesadas e principalmente à noite quando você vai dormir, porque o seu estômago precisa estar bem leve para que você possa ter um sono igualmente leve, não é? A respeito do sono, né? Veja aí, tente estipular horários adequados, talvez essa coisa de você passar o dia dormindo e ficar acordado à noite é porque você realmente criou esse hábito, né? Esse novo mau hábito, não é? Existem substâncias neuroquímicas que são liberadas, né, no nosso cérebro através de uma glândula chamada pineal, e ela vai secretar esse hormônio no escuro. Então, geralmente à noite, né, quando a gente está se preparando para dormir, essa substância ela é liberada no nosso organismo e aí vem o sono. A partir do momento em que eu estou dando estímulo, né, aos meus olhos, estímulo luminoso, é possível que haja aí uma disfunção na produção e na secreção dessa substância, né? Salvo me engano é a melanina que está ligada aí à questão da regulação do ciclo circadiano, que é a questão do sono, tranquilo? O corte na carne, né, entre aspas, né, que é restringir certos hábitos disfuncionais. Então, e faz aí, tenta fazer aí, enumerar uma lista daquilo que você pratica, de hábitos que não são saudáveis para você. Agora veja só, você tem que realmente ser verdadeiro. Coloca lá de um lado hábitos não saudáveis e do lado direito coloca lá hábitos saudáveis, pelo menos aquele que você desejaria, reconhece e desejaria colocar em prática, né? Então é interessante realmente nesse momento fazer um cortezinho na carne, né? Diante daquilo que você precisa rever na tua vida, no que diz respeito a hábitos, tranquilo? Não levar a vida como se estivesse no velho normal, né? A gente já falava aqui no início do ano que iríamos entrar aí no novo normal, né? E parece-me que as pessoas ainda estão vivendo como se fosse o velho normal, né? Não está atentando aí para a questão das medidas de segurança, né? Para a asepsia, como eu já falei, para a questão da saúde global. E estão aí, olha, eu vou lhe dizer, se saísse um decreto hoje dizendo que está liberado tudo, as pessoas iriam voltar às suas velhas práticas, sabe? Aglomeração, olha gente, a questão da aglomeração, no meu entender, não necessariamente precisa de uma pandemia para que as pessoas tenham esse cuidado. Não é só o coronavírus que adoece, existem diversas outras tipos, né, de doenças que são transmissíveis através de aglomerações, não é? Sem falar a própria questão da segurança mesmo desse indivíduo. Não estamos também em tempos tão seguros assim. Parece-me que o mundo todo está girando em torno de pandemia e se esquece aí das diversas outras mazelas, não é, que atinge a sociedade e, por que não dizer, a saúde mental coletiva e individual. Portanto, é interessante você entender, estamos num tempo atípico e, portanto, se pede também atitudes atípicas, né, mais cuidadosas, tranquilo? Olha só, descanso, respeitar, né, e se adequar a esse novo momento. Gente, veja só, aí vem aquela grande discussão, né? Hashtag fica em casa. Eu acho que quem precisa trabalhar, como é o meu caso, como existem muitos profissionais que precisam estar na linha de frente, não tem como ficar em casa. Mas sabe,
tem aquele momento de você ficar em casa, cara, aproveita, vai descansar. Eu fui fuzileiro naval e uma das coisas que eu aprendi, né, na Marinha do Brasil, na gloriosa Marinha do Brasil, foi o seguinte: quando íamos para missões, se dizia muito o seguinte: olha, se você tiver um momento para descansar, aproveite, descanse, porque você não sabe qual será a próxima missão. Como eu te falei, nós não estamos aí numa terceira guerra mundial com bombas, com fuzis, com armas letais, enfim. Letais eu quero dizer, enfim, tanques de guerra, armas, balas. Mas estamos sim, isso é uma guerra, né? Estamos lutando aí contra um vírus que é invisível. Portanto, pede-se que você realmente tenha mais cuidado, sabe? Descansa, porque você não sabe qual vai ser a próxima fase. Tem aí uma especulação que a vacina vai resolver tudo, mas aí já vem aí as variantes e mutações desse vírus. Olha, segundo alguns especialistas, dizem que daqui a mais uns 9, 10 anos, esse vírus ainda não vai ter sido contido. Então, a gente não sabe o que vem aí pela frente. Portanto, velho, pode descansar? Descansa. Buscar fazer exames de rotina, e aí eu trago aqui uma orientação muito importante para as mulheres. Como eu falei, alguns dias aí, né, a gente tem recebido muitas demandas de esposas de colegas, né, que têm passado por situações emocionais delicadas e que têm buscado, né, orientação nesse sentido. Enfim, aqui no nosso trabalho, infelizmente, a gente tem uma limitação apenas para os profissionais, né, da segurança, mas aqui e acolá a gente faz o acolhimento dessa mulher, desse familiar, e a gente dá as orientações de como também buscar lá fora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a maioria das mulheres que nós temos atendido, inclusive eu fiz recentemente um vídeo voltado para um nicho religioso, né, para um grupo de mulheres de uma igreja, e falava muito isso, né, que as pessoas muitas vezes começam a se preocupar muito em uma área de sua vida, seja religiosa, seja na área econômica, relacional, e se esquece da sua própria saúde. E muitas mulheres já faz muito tempo que não vai a uma ginecologista, que nunca foi uma endocrinologista. Portanto, é interessante você saber que a questão hormonal, uma disfunção hormonal, pode trazer danos até irreversíveis para a tua vida, né? Danos extremamente desconfortáveis. Portanto, o teu humor, ele não é só regulado por fatores ambientais, fatores externos, mas também por uma interação muito sofisticada, muito complexa, neuroquímica, né? Então vem hormônios, neurônios, fluidos, enfim. E aí por isso a importância, como eu já te falei, né, de ir para um profissional especializado, no caso aqui, como eu já falei, né, um clínico geral, uma ginecologista, uma endocrinologista, e, se for o caso, ir também, né, num psicólogo, uma psicóloga, e na psiquiatria, se assim a situação evoluir para isso, certo? De repente eu posso até estar fazendo um vídeo para te explicar aí a diferença do manejo clínico da psicologia para a psiquiatria, tranquilo? Então, buscar fazer os exames de rotina, né? A psicologia, a psiquiatria, que eu já falei, e ter uma boa rede de apoio social. Você é um ser social, mulher. Você não vive sozinha, não é? Se teu marido chega em casa cansado e ali não quer conversar com você, às vezes tem assunto que você não consegue conversar com teu filho, né? Enfim, é interessante que você procure pessoas da tua confiança, não nas redes sociais, não se exponha de modo gratuito, é isso que eu quero dizer, mas tenha uma boa rede de apoio social, amigos, na igreja, na família, em casa mesmo, né, com tua família. Outro dia eu posso estar fazendo um vídeo aqui falando sobre a diferença de família e parentela, né? A gente tem visto muitos conflitos acerca disso. Por fim, e também a questão da espiritualidade, né? É interessante que você tenha um momento de meditação. A Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Eu acompanhava algumas lives deles no ano passado, naquele momento do pico mesmo da pandemia, e eles diziam o seguinte, né, que para além de ter aumentado muito, né, os casos de transtornos mentais, inclusive com esse processo de pandemia, isso ter acionado os gatilhos, né, muitas pessoas que estavam ali com os seus transtornos, vamos dizer assim, acalmados, né, de um momento para o outro, aquilo veio à tona, né, aquilo foi acionado. Por fim,
E eles diziam o seguinte, que eles falavam sobre a importância da espiritualidade no processo de acompanhamento, né, de tratamento psiquiátrico. Então, é interessante que a gente realmente possa crer, né, num sentido da vida para além desse materialismo dialético, né, como dizia Zygmunt Bauman, né, um sociólogo polonês, que ele dizia que a vida era como uma vida líquida, não é? Que você não tem como pegar, ela esvazia pela mão. As relações humanas são assim, porque são baseadas no princípio do produzir, consumir e descartar. Então você vive nesse ciclo e isso gera muita ansiedade. Portanto, mulher, os vídeos ficaram longos, mas tenham como se fosse uma mini palestra para você. Você é importante, você não sabe da importância que você tem dentro de um lar. Quando você se ausenta desse lar, quando você se ausenta ali das responsabilidades que tem no vínculo afetivo familiar, consequentemente, não é, isso vai trazer uma certa desordem ali, não é? Então se cuide, não é? Espero que essas dicas aqui elas possam te trazer o mínimo de norte possível para que você possa se cuidar melhor. Não tem ninguém mais responsável por você do que você mesmo. Não se tutele ao Estado, não se tutele à religião, não se tutele ao marido, não se tutele à sociedade ou a qualquer outra coisa. Seja você a maior responsável por você mesmo, tá bom? Então um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, se assim Deus quiser.